Atenção você que tá aí querendo saber um pouco mais sobre a Associação Brasileira de Gagueira e das pessoas que gaguejam. Esse podcast é pra você. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast. É muito bom estar de volta aqui no podcast Adriano Fonseca e hoje eu tô aqui com o Luiz Fernando, meu amigo aí, também com a Vanessa, e para falar aí sobre a ABRA, que é a Associação Brasileira de Gagueira. Então, assim, deixar eles se apresentarem e a gente vai falar um pouco desse assunto aí, que é muito importante. Adriano, meu camarada, saudações. A Associação Brasileira de Gagueira fica muito feliz com esse convite, que para estar aqui nesse teu podcast que é muito assistido na nossa cidade e para que a gente possa, certo, Vanessa, falar sobre um assunto que é tão caro, é tão importante para a Associação Brasileira de Gagueira, que é a pessoa que gagueja. Gagueira é um assunto muito pouco falado no nosso país e geralmente falado de uma maneira errônea, falado com mitos, com discriminação. Se fala errado, se fala besteira. Então, fico muito feliz que nós vamos ter aqui, nos próximos instantes, oportunidade de falar a gagueira no aspecto humano, no aspecto científico e prestar, acima de tudo, esclarecimento para as pessoas. Também se apresentar, né, Vanessa? Oi, prazer, gente. Eu sou Vanessa Lemoeiro, sou fonoaudióloga, sou formada pela UFRJ, fiz o ambulatório na época da faculdade, voltado para pessoas com gagueira. E ao longo da minha vida fui me especializando. Conheci dois fonoaudiólogos incríveis que me apresentaram a ABRA Gagueira. E hoje eu faço parte dessa associação que é quase casa. Quase casa, porque a gente está junto e a gente está sempre trocando, sempre falando, sempre discutindo coisas que são importantes para as pessoas com gagueira. Eu acho que esse é o foco principal da associação. Pensar na ciência aplicada às pessoas que gaguejam. Vou fazer uma pergunta, né? Eu abro sempre uma caixinha lá no Instagram e as pessoas vão fazer algumas perguntas, né? E aí o pessoal perguntou o que a associação, como que ela surgiu, né? Essa associação. E aí eu queria que você contasse. Isso. Então, enquanto movimento pela pessoa que gagueja, começa ainda no ano lá de 1999, quando eu estava na sexta série primária, fazendo até aqui em Teresópolis. Depois eu estudei os 2 anos finais do meu ensino fundamental no Rio e voltei para cursar meu ensino médio aqui em Teresópolis. Mas voltando a falar aqui do assunto. Começa no interior de São Paulo, exatamente no dia 22 de outubro, que é quando se celebra o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Conforme eu falei, eu era um adolescente, nem sabia da existência da Associação Brasileira de Gagueira, que só veio a se formalizar CNPJ, estatuto, enfim, virar uma associação no final de 2004. Portanto, em dezembro do ano passado, completamos 20 anos, estamos nos encaminhando para o nosso 21º ano de vida. E desde então, surgiu com qual o propósito? De preencher essa lacuna. Uma lacuna de um país que não dava atenção à pessoa que gagueja. Nós somos muitos, em torno de 2 milhões de pessoas adultas espalhadas pelo país que gaguejam em diferentes níveis. A Vanessa, enquanto fonoaudióloga, pode explicar até isso depois muito melhor que eu, o que é a gagueira severa, a gagueira moderada, enfim. E pessoas desassistidas pelo poder público, pessoas vítimas da falta da informação. Os mitos de achar que você bater com uma colher de pau na cabeça cura gagueira, susto, que a pessoa que gagueja não tem capacidade de ocupar uma vaga no mercado de trabalho, coisas nesse sentido. A Associação Brasileira de Gagueira surge a partir daí com esse propósito e tendo como seu principal trabalho os grupos de apoio para pessoas que gaguejam, que aí, no decorrer desse podcast, eu posso falar também. Bacana. Quer completar o que ele falou? Não, eu acho que, assim, elas estão desassistidas em muitos aspectos, assim. São fonoaudiólogos, assim, eu faço meu apelo agora aos fonoaudiólogos para se atualizarem sobre a gagueira. Acho que isso é muito importante da gente falar. E desassistido até legalmente, que acho que é uma coisa que o Luiz pode falar. Assim, os transtornos de linguagem, de uma forma geral, eles têm esse impasse. Porque eles não são... As pessoas com transtornos de linguagem, elas são
muito boas para serem ruins e muito ruins para serem boas. E aí elas ficam naquele limbo de sou uma deficiência, sou um atraso, sou isso, sou aquilo. Só que no final, todos esses transtornos, a gente está aqui para falar da gagueira, tem um impacto na qualidade de vida desse indivíduo. E aí esse indivíduo tem dificuldade de... Posso falar, né? Claro. Tem dificuldade de, às vezes, de arranjar um emprego, porque ele tá muito desconfortável. Tem aquele mito de, ai, se eu gaguejar, eu tô mentindo. Eu participo do grupo de atenção à pessoa que gagueja. E, por enquanto, ele tá um pouco parado, né? Na região que eu atuo. Mas fiquei durante muitos anos. E uma das coisas que eu mais escutei foi... Ah, mas eu gaguejo e, pô, quando você gagueja, né? Parece que você tá mentindo. E não é isso. Entendeu? Então, a gente precisa desconstruir esse mito em várias camadas, não só para o indivíduo, mas para a sociedade também. Entendeu? Para o patrão que está te contratando, entender que aquilo dali não vai ter impacto no desempenho dele como engenheiro, como administrador, como advogado, né? E assim, a gente estava até conversando aqui em off, né? Uhum. E aí eu até falei que eu sou muito... Tem hora que eu fico muito acelerado. Vocês até viram aqui na hora que a gente começou a gravar o podcast. E aí, assim, eu falei que tem hora que eu acho que eu gaguejo. E aí você falou que não... não necessariamente, não necessariamente. Tem como explicar isso? Tá, então vamos lá. O que é a gagueira em si? A gagueira, na verdade, ela é um atraso na fluência da fala. Então, você caracteriza a gagueira como uma pessoa que tem uma lentidão na fala. Então, ela vai falar uma frase... Se você comparar com pessoas fluentes, de forma mais lentificada. E isso vai impactar a pessoa em todos os momentos da vida dela. Ah, mas eu estava meio surda e atropelei. Agora eu fiz uma gagueira forçada, propositalmente. Mas isso não me caracteriza como uma pessoa que gagueja. Porque eu estava ali ansiosa. Foi um momento que eu estava ali buscando a palavra e eu poderia... ter, sabe, perdido alguma coisa e fiquei naquele... ou então, ai, caramba, esqueci a palavra, sabe? Então, assim, é uma coisa que acontece. Mas isso não te caracteriza como gagueira. O que te caracteriza como gagueira? Você ter as disfluências gagas, repetição, prolongamento, bloqueio, repetição, pato, bloqueio. Eu quero falar a palavra e a palavra trava. Então, se eu fazia pato, sabe? E isso é um bloqueio. E prolongamento. Então, é aquela que a gente vai amanhã. E não é uma coisa controlada. São movimentos involuntários. Isso é importante deixar claro, porque algumas pessoas têm esse mito de que a pessoa pegou a gagueira. A pessoa tá forçando. E não, são movimentos involuntários que causa essa lentificação na fala. Tem uma outra pergunta também que eu achei... Quer completar o que ela falou? Não, tranquilo. Aí, assim, tem uma outra pergunta também que eu achei muito bacana. Foi que das pessoas perguntarem se tem algum serviço que a pessoa gaga pode fazer e algum serviço que ela não possa fazer. E aí... Só uma coisa, tá? A gente gosta muito dentro da Abra... gagueira, de falar pessoa que gagueja. Pessoa que gagueja. E não pessoa gaga. Não, tranquilo. É bom que eu vou aprendendo. Explico até por quê. É que não é a gagueira que define a pessoa. Quando você fala pessoa gaga, você não tá dizendo, você tá dando, tipo assim, é que ela se resume aquilo, a ser uma pessoa gaga. Ao passo que quando você diz pessoa que gagueja, porque a pessoa gagueja, assim como é um advogado, joga bem futebol, gosta de música, é só mais uma das características dessa pessoa. Não tem problema nenhum, tá? Não, é bom que assim, vou te falar, a associação tá exatamente para isso aqui. Aí. Para poder, no caso, educar, exatamente, para poder transmitir a correta informação. Como eu gosto de puxar a corda, assim, para outras coisas, né, para outras deficiências, isso que acontece na gagueira veio do processo de compreensão da deficiência. A gente entende hoje que a deficiência não é... A pessoa não é a deficiência. Antigamente a gente falava, pessoas com a deficiência, parece que vai ficar carregando igual uma mochila. Então, é uma pessoa que tem uma deficiência, que tem... Então, a gente não fala, a pessoa paralítica, né? Você fala uma pessoa com paralisia, você fala uma pessoa com que tem cegueira, uma pessoa que tem
surdez, porque além dela ser uma pessoa que trabalha, que tem é um ser humano completo, ela tem também aquela deficiência, mas como uma característica e não como a pessoa como um todo. Né? Aí só vou pedir para você repetir a sua pergunta, por favor. Então, assim, agora antes de eu repetir essa, já que vocês puxaram, eu vou puxar uma outra pergunta e a gente volta nela. Tá. A gagueira hoje, ela é considerada uma deficiência ou não? Então, vamos lá então. Não é uma pergunta que eu consiga responder sim ou não. Você não tem na legislação brasileira nada no que do direito a gente chama de uma maneira taxativa. Não tem lá escrito, por exemplo, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, gagueira. Não tem. Distúrbio da fluência, que é inclusive a área da fonoaudiologia que a gagueira está inserida. Inclusive especialidade agora, em 2017, né? Então, salvo engano, é a segunda especialidade mais nova que a fonoaudiologia tem, se não for a primeira. Então você não tem nada na legislação brasileira de maneira taxativa. Porém, você tem outras maneiras de conseguir interpretar, muito em razão até do critério biopsicossocial que dialoga com o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que olha muito a gagueira pelo impacto na vida que tem na pessoa que gagueja. Isso tudo está fazendo com que cada vez mais empresas consigam enquadrar a pessoa que gagueja nas suas vagas, por exemplo, destinadas a pessoas com deficiência. Você está progressivamente construindo uma jurisprudência e um entendimento jurídico complexo, sistemático, que está levando a gagueira a ser juridicamente entendida como sendo uma deficiência. No aspecto clínico, no aspecto médico, salvo engano, já é uma deficiência. Até com a própria OMS reconhecendo, mas aí eu posso estar falando algo realmente... Então, o que a gente tem? É o limbo que eu falei dos transtornos de linguagem. A gente tem, por exemplo, eu não vou falar da gagueira especificamente, o TDL, Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem. É um transtorno, causa impacto no indivíduo, mas ele não é tipificado como uma deficiência. Até o DSM-10, por exemplo, a gente não tinha esse diagnóstico. A gagueira não. Desde o DSM-10, que é... DSM não, desculpa. CID-10. Desde o CID-10, a gente já tem a gagueira como um transtorno ali. Mas a gente não caracteriza como uma deficiência. É um transtorno, melhor dizendo. Entendeu? Mas a gente não está caracterizando ele como uma deficiência na área médica. Entendeu? Ela é mais vista como um transtorno. Apenas esclarecendo uma coisa a todos os seus espectadores, eu sou advogado e sou contador. Eu não sou fonoaudiólogo e respeito muito o espaço da fonoaudiologia. Por isso que certos temas aqui eu só vou abordar até onde eu sei. Por isso até que nós temos uma fonoaudióloga aqui também para poder atuar dentro da sua área. Assim como eu não falo de direito. Então, quando perguntaram, gagueira é uma deficiência, eu vou dizer, tem leis que suportam essas pessoas. Eu acho que é importante procurar quem entenda para você ter esse respaldo, assim. Mas, por exemplo, a dislexia, assim, que é um outro transtorno, você já consegue ter nas escolas uma adaptação. A gagueira você já consegue ter adaptação nas escolas. Então, a sociedade já entende mais, entendeu? Vendo isso como um transtorno. Mas a gente não considera como deficiência. Assim, na verdade... Deficiência, deixa eu pensar aqui. Não, a gente considera como deficiência, tipo, deficiência auditiva, sabe? A gente não vê a deficiência, o transtorno de fluência como uma deficiência. E aí, Adriano, posso puxar um pouco de sardinha para a nossa cidade? Claro, pô. Uhum. Lei Municipal 4067, de 31 de agosto de 2021. A Lei Municipal de Atenção à Gagueira e a Pessoa que Gagueja no âmbito do município de Teresópolis. Teresópolis tem uma lei voltada para nós há 4 anos, iniciativa do vereador Diego Barbosa, a quem eu faço aqui. Meu amigo. Eu sei, pô, um abraço meu amigo ele. Também, fica aqui os nossos abraços, os nossos agradecimentos. Tão logo ele começou o mandato dele, eu fui à procura da assessoria dele, muito da assessora Natália Pina, em que eu deixo também. Um forte abraço aqui também para ela.
E aí a Associação Brasileira de Gagueira fez a provocação. Por que não Teresópolis? Ser até o nosso projeto piloto nesse sentido. É isso que eu ia falar, foi o primeiro lugar. A partir daí, teve a tramitação legislativa necessária, salvo engano, a partir do mês de março, abril de 2021, tramitou até rápido, até que, por fim, virou lei no dia 31 de agosto. Eu trouxe até aqui, que eu já iria pedir... exatamente. Não vou aqui ser, no caso, enfadonho em ler a lei toda, claro que não, né? Mas eu vou destacar alguns pontos interessantes aqui. Fica à vontade. Por exemplo, que a lei prevê a necessidade do poder público municipal dar atenção ao diagnóstico precoce da gagueira, que vai originar a intervenção precoce. Aí a Vanessa pode até falar sobre isso também, sobre a importância. Posso falar da importância, sobre a importância dos fonoaudiólogos conhecerem sobre o diagnóstico precoce. Podemos até fazer assim, eu faço uma pontuação, você fala um pouquinho. Pode ser então. Quer então falar sobre Então, o diagnóstico precoce... usurpar a função do entrevistado. Tem que ser isso. Assim, isso aqui é um bate-papo entre amigos e vou te falar. E assim, aqui eu vou aprendendo com vocês. Entendeu? Não. Eu tô aqui pra aprender. Não, então. O que eu acho que é importante a gente falar pros fonoaudiólogos, assim, precisa se atualizar. Porque eu recebo criança com 4 anos falando assim, ele gaguejou desde os 2 anos gaguejando, mas espera que passa. Foi o que a fono anterior tinha falado. Ou o que a médica também, que acompanha a criança, falou. Não tem que esperar. O processo de gagueira não é um período de aquisição da linguagem. Você não tem lá, a criança fala com 1 ano, faz frase com 2, e mais ou menos com 2 anos e meio ela gagueja. Não, isso não faz parte do processo de desenvolvimento. Os pais precisam ser orientados, a família precisa ser orientada a saber como lidar com a gagueira. Falando do aspecto biopsicossocial, hoje a gente entende a gagueira como um aspecto biopsicossocial. Então, o impacto da gagueira não é necessariamente a velocidade de fala dela. Isso pode ser o impacto para quem está escutando, mas para aquele ser humano, o impacto maior é a experiência que aquele indivíduo teve de fala. Então, se com 2 anos o pai fala assim, para filho, respira, não, prende o ar, vamos beber água de passarinho. Água de janeiro. Aí bota um copo de água de janeiro pra ele beber. Primeira chuva do ano. Pra você começar a falar direito. Entendeu? Olha a experiência que esse ser humaninho que tá em desenvolvimento tá tendo com a própria fala. Ele tá se construindo como um ser humano que, cara, não posso nem abrir a boca direito, né? Que vem aqui 5 pessoas pedindo, respira, pausa, fala devagar, vamos lá, entendeu? E aí ele vai construindo uma experiência de fala ruim ao longo da vida. Não tô falando muito alto não, né? Não, pode ficar no... Eu vou aumentando meu tom de voz. A fono que grita. Nós temos ali o André, que o André qualquer coisa avisa a gente. Qualquer coisa tá lá nas carrapetas. Vai ficar à vontade. Então, eu acho que... aí falando da questão do aspecto de como a gente entende, e aí o impacto que esse indivíduo vai ter muita relação com a vivência que ele teve de fala, e não necessariamente com a gravidade. Eu tive paciente no grupo de... Pacientes, né? Não eram meus pacientes, eram pessoas que gaguejavam. Pessoas que gaguejavam no grupo de apoio, que você falava assim, gente, essa pessoa gagueja. A gagueira era uma coisa muito discreta. Mas para ele tinha um impacto econômico, porque não conseguia um emprego direito. Social, porque não conseguia falar, socializar tão bem. Muito grande. E eu tive outros com a gagueira muito grave e, cara, oficial. Entendeu? Oficial da Marinha, oficial da Aeronáutica. Não teve problema nenhum. Ele se valeu pelo estudo lá e a gagueira dele não afetou ele no aspecto profissional. Mas, e nem no aspecto, nesse caso, estou pensando numa pessoa específica, nem no aspecto pessoal. Era uma pessoa muito bem resolvida. A gagueira era, sim, uma parte que incomodava, mas não era uma parte que paralisou a vida dele, sabe?
Então, é muito importante a gente ter esse diagnóstico precoce. A criança começou a gaguejar, uma semana gaguejando, é fono. Para ser orientada, para ter uma orientação adequada, um tratamento adequado. A gente tem um slogan, né? A gagueira não tem cura, mas ela tem tratamento. É até uma coisa importante que a Vanessa acabou que pontuou aqui. Gagueira não tem cura. É que você escuta, por exemplo, pessoas que prometem cursos de oratória que vão curar a gagueira. Hoje, em época de rede social, então, você tem sempre alguém que tem, abre aspas, a cura da gagueira, o milagre. Certamente, de eu estar falando isso aqui, pode ser que a tua página vai ser depois inundada de algum comentário dizendo que eu tô falando besteira. Vai ter um link que pessoa tal curou da gagueira. Não curou, entendeu? Agora, com o tratamento, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. É até uma coisa importante a se dizer. A Abra Gagueira não faz apologia à gagueira. A gente aqui defende sim que a pessoa que gagueja tenha um tratamento correto, tenha dignidade, qualidade de vida, respeito da sociedade. Que gagueira seja um assunto tratado na sociedade cada vez de maneira mais natural e menos mistificada, mesmo permeada de preconceitos, essas coisas todas. Eu diria até menos caricaturada. Boa, exatamente isso. Entendeu? Porque o que a gente vê de pessoas que gaguejam viralizando como meme de comédia, como, olha que engraçado, ele querendo falar com não sei o que e ficou repetindo. Qualquer pessoa que gagueja dentro da nossa associação, ela vai buscar ser acolhida, representada e respeitada. Mas isso não significa que a gente concorde com pessoas que gaguejam, que muitas vezes se voluntariam ao ridículo, à exposição, ao vexame, para, entre nós, ganhar um dinheirinho, meia dúzia de fama, curtida na rede social, ou uma fama num programa de auditório domingo à tarde em TV aberta, entendeu? Sim. Entendi. Eu acho que tem essa questão, eu acho que é importante falar. A Abra está sempre buscando a ciência para, assim, a gente tem até um comitê científico na Abra. Tem, bem lembrado. Entendeu? A gente quer a ciência a favor das pessoas que gaguejam. Agora, a gente não vai vender mentira. A gente não vai falar assim, a Abra agora tem um curso de tantos dias que você vai sair de lá falando melhor que o Silvio Santos. Não, a gente não vai ter. Entendeu? E isso não quer dizer que a gente quer que a pessoa fique gaguejando o resto da vida. Não. Isso quer dizer que a gente entende que a gagueira é um processo. Já vou para uma outra pergunta. Pode ficar à vontade, vou te falar. A gente um processo biológico que a gente ainda não tem remédio, que a gente sabe que nasce com a pessoa, que a gente sabe que tem um fator genético muito importante. Esses dias atendi uma mãe, né, que tem uma criança que está apresentando gagueira. O fator genético ali gritando, assim, ele tem o tio, 2 tios, né, da parte de mãe e da parte de pai com gagueira, entendeu? E é uma criança e é um menino que a gente sabe que é mais prevalente. Então, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente traça na biologia. A gente sabe que é genético, mas que a genética não explica, porque tem casos aí que é só uma pessoa na família que tem a gagueira. Então, assim, mas o fator genético explica muita coisa. A gente sabe que é mais prevalente em meninos do que em meninas. A gente sabe que é neurobiológico, assim, é algo ali da conexão cérebro e musculatura. A gente não sabe em qual nível. Tem estudos, assim, no mundo sobre medicamentos, mas a gente não tem nada hoje. Toma esse remédio que isso vai resolver o seu problema. Ainda que tenha, eu particularmente acredito que o remédio nunca solucione tudo. Você tem depressão, você toma um remédio, mas adianta você ter o remédio e não ter uma terapia, um acompanhamento. Então, assim, isso é uma crença minha. Entendeu? Eu acredito nisso. Mas a gente não tem nenhum remédio hoje em dia. Entendeu? Quer continuar falando sobre os coisas? Não, o papo aqui tá tomando... tá fluido aqui. Que eu vou te falar assim, é bom assim, eu não sou fluente no assunto, então assim, eu tô aprendendo, tô tomando uma aula com vocês dois aqui. E pode perguntar também. Fica à vontade também. Eu tô com as perguntas aqui, mas assim... Porque lembrando, o entrevistador é você. Mas eu tô com as perguntas aqui assim, mas assim, é bom, isso aconteceu até aqui com a doutora Manuela,
Ela veio aqui falar sobre menopausa. É um assunto que eu não domino. E, cara, ela deu uma aula aqui, falando sobre a menopausa e explicando para as pessoas. E aí, o que acontece? Cara, pra mim foi interessante, que eu aprendi muito com ela sobre a menopausa. Então, assim, eu não sou o dono da verdade, eu aprendo com cada entrevistado que vem aqui. E assim, eu fico aqui, às vezes eu tô aqui observando e tal, mas assim, eu tô aprendendo com vocês e até pra depois, quando alguém vier falar comigo, eu vou estar um pouco mais ciente sobre o assunto, possa conversar um pouquinho melhor. Mas assim, eu fico feliz de estar cumprindo a função de estar aprendendo educação. De estar aprendendo. E aí, assim, eu acho que até a função do podcast é isso. Assim como eu, vai ter várias pessoas que vai estar vendo vocês falar aqui sobre o assunto e vão estar aprendendo. Então, assim, eu prefiro às vezes nem interromper e deixar as coisas fluir. Estando aqui, pra isso aprender. tá voltando, é uma vontade nossa já de anos que a gente não teve fôlego de fazer ainda. Podcast nosso. Então, ó, A pessoa que tá, foi assim. A Zaya tá aí pra isso. Sim, então, a gente vai retomar essa ideia muito em breve. Uma vez por semana, sábado de manhã, eu venho pra cá, gente. Aí, ó. Ela adora Teresópolis, ela. Aí, a ideia do podcast saindo aí, ó. Vanessa, pô, né? Tipo assim, é uma parceiraça, amigona, associada conforme ela mesma se apresentou. E, tipo assim, adora Teresópolis. É do Rio de Janeiro, mas adora Teresópolis. Ai, esse friozinho é bom. E vocês vão ver depois a gravação. No dia que nós estamos gravando isso aqui, tá fazendo frio na cidade. Tá mesmo. Então é o seguinte, aí a lei, seguindo aqui, é que toca assim em outros dois pontos muito disfarça, né? Muito que importantes. Observa-se que eu sou a mesma turista, porque vocês estão super ok. Desculpa te interromper. Tranquilo. Então a necessidade do tratamento multiprofissional nada substitui o fonoaudiólogo. Porém, o fonoaudiólogo pode ter outros profissionais complementando o seu trabalho, sempre visando a qualidade de vida para a pessoa que gagueja. Sim. E também o tratamento interdisciplinar, né? Diferentes áreas da saúde atuando para que, mais uma vez, aquela pessoa que gagueja tenha uma melhor qualidade de vida. Quer falar alguma coisa sobre isso, Vanessa? Então, porque é uma coisa que é meio polêmica, né? Então, eu vou explicar uma coisa antes para ninguém me interpretar mal. Então, vamos lá. Eu acho que é muito interessante uma dobradinha que, em alguns casos, a gente consegue com o psicólogo. A gagueira não é psicológica. Tem gente, eu acho muito que importante falar isso. Um mito que as pessoas têm. A gagueira é psicológica. Não, mas da mesma forma que se você tiver síndrome de Crohn, que é uma doença autoimune, também não é psicológica. Mas passa por um estresse na família com síndrome de Crohn, para você não ver se você não vai ter piora do quadro. E isso acontece também com a gagueira, entendeu? Entendi. Então, assim, as questões psicológicas acabam influenciando no sentido da piora do quadro. Sabe? No sentido de você acabar... Então, você conseguir ter esse emocional mais regulado é muito importante. A parceria com as escolas é muito importante. Então, assim, vou voltar e vou repetir. Gagueira não é psicológico. Mas o psicológico vai interferir como ele interfere em tudo na nossa vida. Você pode criar... aí eu falo enquanto pessoa que gagueja... por alguma razão da vida, que a vida é feita, enfim, de problemas também. Você não está no seu dia mais estável emocionalmente, está com algum problema, alguma preocupação séria, é natural que a sua gagueira seja potencializada. E não porque, conforme a doutora Vanessa muito bem falou, gagueira seja algo de cunho psicológico. Porém, é um ciclo que pode se retroalimentar. Você ter uma potencialização dela, uma diminuição da sua fluência em razão de algo na sua vida que esteja desestabilizado. Normal. Assim como tem outras questões que você tende a ter melhoras ou pioras de acordo com o seu psicológico. E é importante falar isso, que é uma das razões que a Abra Gagueira existe e que nós estamos aqui educando as pessoas, é de quebrar com esses mitos. O mito de... outro mito muito importante de falar aqui, que a pessoa que gagueja não tem capacidade. Ela tá gaguejando porque tá insegura com o que tá falando. Nada a ver. Nós temos profissionais excelentes em suas áreas que gaguejam, e tudo bem. E a gente tem profissionais de todas as áreas. Ah, mas usa muita fala, não é muito bom para quem tem gaguejo. Não. O Luiz é um excelente advogado. Exatamente. Obrigado. Exatamente. A gente tem advogado, a gente tem atores e atrizes, inclusive, assim, famosos,
que gaguejam. A gente tem qualquer área. Área militar. Você ia pensar, militar que gagueja? Tem militar que gagueja. Então, assim, todas as áreas. Inclusive, essa questão do mercado de trabalho é um drama para a pessoa que gagueja adulta. Eu acho que se naturalmente você mata 1 leão por dia, a pessoa que gagueja mata 2, 3. Eu acredito nisso. Quando criança e quando adolescente, tem muita falta de conhecimento da escola para lidar com a questão. Os nossos profissionais da educação, pedagogos, professores, auxiliares escolares, eles não são capacitados nas faculdades de letras, de pedagogia, eles não recebem a capacitação para lidar com a pessoa que gagueja. Isso é até um dos pontos da lei municipal aqui de Teresópolis, que está sendo replicada por todo o país, por sinal. Verdade. Teresópolis servindo de exemplo para todo o nosso Brasil. Isso daí é importante, isso daí eu fico feliz, bacana. Mas então é o seguinte, eles não são educados, aí eles são os primeiros a replicar em sala de aula os mitos. Eu vou citar uma coisa que pode ser banal, mas que para mim na infância fazia toda a diferença. E na adolescência, a chamada. Me chamo Luiz Fernando, letra L. No meio da chamada, mais ou menos, numa turma de 40 alunos, por exemplo, eu era chamado lá para 22ª pessoa. A palavra presente para mim era muito difícil, pelo fonema pran. E adolescente, né, você se incomoda muito com a opinião dos outros. Sim. Era uma tortura para mim, até eu ser chamado. Luiz Fernando. Falar a palavra presente para mim era uma coisa muito, muito angustiante. Tanto é que às vezes eu só levantava a mão, só falava aqui, oi, coisas nesse sentido. O que me constrangia porque eu me sentia inferiorizado perante os meus colegas. Não me sentia bem com aquilo. Eu queria somente falar a palavra presente, só isso. Se os professores que passaram pela minha infância e pela minha adolescência soubessem que bastava eu ser o primeiro da chamada a ter o nome mencionado, quanta angústia isso não seria poupado de mim? Quantos momentos angustiantes eu poderia não ter tido? É uma coisa banal, mas que acontece muito. Aí tu sai da infância e da adolescência e vai para a vida adulta. A faculdade, às vezes, é muito hostil, pela mesma razão. As pessoas não conhecem a questão. Às vezes, o próprio professor te desestimula a seguir no curso com aquela profissão. E aqui eu faço um justo reconhecimento. Fui aluno e formado com muito orgulho em Ciências Contábeis e em Direito na FESO, aqui em Teresópolis. Sempre fui muito bem tratado, muito bem acolhido, a ponto de eu ter, em certo momento, inclusive auxiliado a faculdade, né, o núcleo de apoio psicopedagógico. Nem sei se existe ainda com esse nome, mas deve existir algo parecido disso na FESO. Com uma determinada aluna do curso de Medicina Veterinária da época que gaguejava e estava entendendo como um grande desafio para ela apresentar o trabalho de conclusão de curso dela. Isso aí é um pequeno gesto que a Associação Brasileira de Gagueira fez, que eu muito me orgulho. Pequeno gesto para nós, mas que com certeza teve um significativo impacto na vida daquela pessoa. Mas esse exemplo bacana que eu tive na FESO, infelizmente não é o normal. É que geralmente... Que era para ser, né? Era para ser... A faculdade, por vezes, é muito árida com a pessoa que gagueja. E o mercado de trabalho, então? Nem Exatamente, eu ia falar isso. E aí, como pode completar, que aí depois eu volto no não, pode falar. Não, pode ter que completar, que aí a gente volta lá no... Então, é bom falar que eu trabalho basicamente com crianças, né? E a única patologia que eu atendo em adultos é gagueira. E acho que é unânime, assim. O mercado de trabalho é o mais importante nessa fase da vida e é o que mais eles relatam impacto, sabe? E é muito sofrido porque, assim, ou eles têm que assumir que eles têm uma deficiência e muitos não querem por conta de um preconceito, que eu compreendo. E outros... tem que enfrentar o processo seletivo, reunir lá com todo mundo em volta de uma mesa, cada um se apresenta. Cara, isso é muito difícil, sabe? Ele tá sob pressão, ele tá num momento desconfortável, ele sabe que ele tá em
desvantagem, entendeu? E aí ele tem que se promover ali naquele momento, ele é muito desconfortável. Os nossos recrutadores de recursos humanos não sabem do assunto. Sim. Fazem as confusões que todos fazem. A questão que eu já falei de que a pessoa é insegura, não tem capacidade para exercer aquela profissão. Eu acho que pior, né? Quando pegam uma pessoa com uma questão de gagueira grave e botam essa pessoa como uma pessoa incapacitada intelectualmente, que não é uma verdade, entendeu? Ah, mas eu conheço fulaninho que tem gagueira e também é deficiente intelectual. Isso é uma particularidade. Isso não representa a maior parte das pessoas. Entendeu? E aí, já que a gente tocou na parte profissional, eu vou voltar naquela pergunta, né? De a pessoa com gagueira, ela tem algum serviço que ela pode fazer ou eu não posso fazer? Que foi a pergunta que teve lá na caixinha. Então, se eu bem entendi a pergunta, está sendo questionado se existe alguma profissão que a pessoa que gagueja não possa exercer de maneira nenhuma. Eu digo que não. Em se tratando, por exemplo, de editais de concurso público para vagas na área militar, às vezes você tem alguns empecilhos maiores que até muito dialogam com os estatutos internos, os regimentos internos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que ainda assim você tem que ver caso por caso para ver até que ponto aquele dispositivo não está violando a Constituição, por exemplo. É que você está impedindo a pessoa que gagueja de ocupar aquela função por uma razão absurda, algo que não tenha nada a ver que a gagueira da pessoa possa vir a interferir aquilo. Então, mas, no geral, pessoa que gagueja pode ser o que ela quiser da vida. Até onde eu sei, pode ser o que ela quiser, mas tem um empecilho, posso falar, da área militar, que eu sei, é controlador de voo. É a única área que hoje eu sei que se você tiver uma disfluência, pode ser que você não seja aceito, porque o controlador de voo, o que ele faz? Ele manda a informação para o piloto e ele recebe a informação do piloto. E aí não pode ter nenhuma falha nesse envio. Então ele não pode falar dois, sabe? Porque dois, ele pode entender 222. Isso pode ser um outro comando, porque eles comando só por números, assim, eu não sei explicar direito. Por isso que eu falei, tem coisas muito específicas nos editais das áreas militares que podem ser, de fato, o empecilho. Mas, no geral... A única coisa que eu sei... que a pergunta também deve ter sido exatamente por isso. Alguma coisa assim. Mas a única coisa que eu sei é disso e um participante do grupo de apoio, ele falou também que no edital da Polícia Federal, eles falam que você não pode entrar se você tiver essa característica. Mas aí é o seguinte, eu não conheço essa situação específica, não tô falando dela específica, eu tô falando no geral, tá? É bom deixar isso claro aqui. Mas tem muitos casos que há uma flagrante inconstitucionalidade nos vetos que são feitos. Que são editais que vetam a pessoa que gagueja porque simplesmente quem elaborou o edital acha que tem que vetar. Que pela falta de e aí, assim, dela, como é uma coisa que acontece há muitos anos, assim, isso tá no edital, assim, da Polícia Federal Rodoviária. Desculpa, não é a Polícia Federal, Polícia Federal Rodoviária. É específico lá. Isso é até um mito entre os policiais rodoviários, assim, se você tiver, ninguém comenta, ninguém fala. Isso foi o que eu fiquei sabendo, tá, gente? São as duas únicas situações que eu fiquei sabendo que tem um impedimento para a pessoa que gagueja. Todo o resto não tem nada. Eu quero ser mecânico de voo, não tem problema. Eu quero ser comissária de bordo, não tem problema. A questão são esses dois trabalhos, assim, que por uma questão histórica, talvez, tenha esse impedimento, né? Quer completar? Não, isso mesmo. E aí, fazendo outra pergunta, né? Como que nós podemos ajudar, assim, uma pessoa com gagueira? Primeira coisa, não completar o que ela está falando. Porque você, com a melhor das intenções, você vai completar errado. Sim. Vai obrigar a pessoa a ter que falar tudo de novo.
Enfim, você provoca um transtorno na vida da pessoa, além de ser uma falta de respeito mesmo com a pessoa. É porque você não está demonstrando respeito com o mais básico, que é o direito dela de falar, com o direito dela de se expressar. Por exemplo. Não complete a pessoa que gagueja. É só você ter paciência que ela vai acabar de falar. Eu gosto muito de um exemplo que você dá, que você estava tentando, acho que na faculdade, falar alguma coisa com pô. Aí a pessoa estava querendo adivinhar, tentou adivinhar várias vezes e não era a pessoa que você queria. Não, sempre adivinhou errado. Só refinando aqui a fala dela. Foi no meu ambiente de trabalho, no Arquivo Nacional. Não vou citar nomes aqui, tá? Mas eu queria falar com uma pessoa. Aí eu comecei a gaguejar na primeira sílaba do nome dessa pessoa. Me falaram, sem brincadeira, 5 lugares diferentes para eu ir dentro do Arquivo Nacional. Só não falaram o nome que eu ia falar com a pessoa. Entendeu? É uma situação eu gosto muito desse exemplo, porque é bem elucidativo. Que acontece, e acontece muito, por sinal. Mas a primeira ajuda que a pessoa pode dar é essa. A segunda ajuda é você acolher a pessoa que gagueja e procurar saber o que é a gagueira. Para você parar de ser uma pessoa que fique espalhando mitos e passe a espalhar as informações corretas. Ou seja, tudo que eu estou falando passa por basicamente o seguinte: respeito. Só isso. E se você é uma pessoa que pode empregar alguém, eu acho que empregar uma pessoa com gagueira, sabe? Porque ela também é competente para fazer as coisas. A gente não ser tratado como ser alienígena, não. É só isso. Outra coisa também é que as pessoas com muita boa vontade falam: o pare, respira, pense e respira. Como se eu não estivesse pensando e não estivesse respirando. Gente, exatamente. São mitos que são perpetuados no decorrer dos tempos, que em 2025 estão ainda. E é bom explicar, assim, por que esses mitos são tão frequentes na gagueira, são tão presentes na gagueira. Porque a gagueira, até os 4 anos, ela tem uma coisa que a gente chama de remissão espontânea. Então, se você não fizer tratamento, vamos supor, acontece da pessoa parar de gaguejar. A gente acredita que com o tratamento isso é potencializado. E aí você faz o seguinte, você dá água de janeiro. Aí a pessoa para de gaguejar. Aí você vai falar: foi a água de janeiro. Mas não, ele já ia parar de gaguejar. Entendeu? A mesma coisa. Dei com colher de pau na cabeça. Eu fico imaginando que horror. Nossa. Dei susto, né? Tem gente que faz isso. Dei susto. 2 semanas depois ele parou de gaguejar, porque ele estava numa remissão espontânea. Não foi o ato que fez com que isso acontecesse. Foi, na verdade, um processo que é natural, entendeu? Que às vezes acontece mesmo. Tem 2 perguntas aqui que eu até vou juntar, né? Se tem alguma causa, né, a gagueira, e a outra é quando procurar ajuda, né? Acho que essas perguntas a Vanessa, como fonoaudióloga, é muito melhor que eu responder. Então, causa a gente não tem, como eu tinha falado antes, né? É uma questão genética, biológica, que a gente ainda não tem. É neurobiológica, né? Porque a gente sabe que tem ali uma conexão entre cérebro e movimento muscular. Então, a gente sabe dessa interação, mas a gente não sabe ainda a causa. Em relação a quando procurar. Quando procurar, criança, quando estiver com gagueira, já pode procurar. 2 anos de idade, minha filha está começando a falar e apresentou gagueira. É para procurar, é para ter orientação, é para procurar intervenção. Não tem idade. Perdurou por mais de uma semana, provavelmente não vai sumir. Acontece, às vezes, da criança ter gagueira numa semana, marcar com fono. A semana que foi pro fono, a gagueira sumiu. É para eu não ir? Não vai, porque você vai ter orientação, você vai saber o que você faz quando acontecer eventualmente de novo. Então, assim, é importante ir, mesmo que ela já tenha tido, entre 1000 aspas, uma remissão espontânea. Porque o que acontece? Quando você tem uma remissão espontânea, você pode ter um retorno dessa gagueira. Então, você tem até 10 anos. Então, uma criança que fala assim, tem outro mito.
A gente é cheio de mito, É cheio de gagueira, mito, né? Muita coisa. Fala assim, ai, depois da separação dos pais, ele começou a gaguejar. Então, ele apresenta ali gagueira 1 semana. Ninguém nem notou. Casa, assim, de vez em quando. E aí, a gagueira sumiu. Aí, os pais se separam, a criança tem 8 anos. Aí, a gagueira volta. Aí, eles falam, tá vendo? Foi porque os pais se separaram. Não, é porque a gagueira tem essa janela. Ela pode voltar até os 10 anos. E aí, com o decorrer dos anos, a incidência a chance, né, de manifestar vai diminuindo. Mas ainda pode. Tem pessoas que manifestam na adolescência, não manifestam na fase adulta. É um outro podcast. Podcast. Não, o assunto gagueira, não. É. O assunto que sim. Mas assim, aí você acha que foi porque os pais se separaram, mas não, foi porque a gagueira já ia voltar. Calhou desses 2 eventos acontecerem juntos. E você acha que uma coisa é causa e consequência, mas não. O que você pode observar é o seguinte, Adriano e os espectadores aqui, é um tema que já se tem muito acúmulo para se falar, mas como tudo na ciência, ainda tem muita coisa a ser descoberta, muita coisa a ser melhor compreendida, que vai desde a origem, o que provoca, quem sabe até algo no futuro. Você já tem pesquisas com medicamentos, mas nada ainda que possa... que seja a cura da gagueira, ou senão a diminuição dela, né? A fluência através de um meio medicamentoso. Sim. Mas é um mundo muito amplo e que está em constante descoberta. E aí, eu falo que o Brasil tem uma das melhores fonoaudiologias do mundo. E isso se reverbera vou com a gagueira também. Uma sardinha puxar uma sardinha pro meu lado. Eu tive uma paciente da Holanda, de um país da Europa. Assim, eu não vou lembrar agora especificamente. Ela pediu algumas orientações iniciais porque ela já estava marcada com o centro de gagueira lá da cidade dela. E aí eu perguntei, e aí, como é que foi a conversa e tal, não sei o quê. Ela falou, Vanessa, a fonoaudióloga da Holanda deu mais ou menos as mesmas orientações e agora ele tá em tratamento. Eu falei, caraca, estou pareada com a Holanda. Eu acho que é a Holanda, tá? Mas é o país da Europa. Então, assim, não é mentira, a gente é muito boa mesmo. Assim, não é puxando sardinha pro meu lado, não. Assim, as fonos que se dedicam a estudar, elas ficam realmente muito capacitadas. E o que eu ia falar, gente? Eu ia falar outra coisa. Antes de falar isso. Mas agora vai. Lembrar, qualquer coisa fala. À vontade E aí eu vou falar também como a percepção, né, sobre a gagueira mudou no Brasil assim ao longo dos anos. Eu falo muito o seguinte, às vezes a pessoa que gagueja, começando até pelos próprios associados da Abra, me procuram muito angustiados em não notarem evolução na nossa militância, no que diz respeito ao entendimento da sociedade sobre o que é a gagueira. E aí, Adriano, Vanessa, os espectadores, o que eu gosto muito de falar? Traçar uma comparação com outros movimentos de questão racial, de orientação sexual, de gênero, até o próprio movimento da pessoa com deficiência. Foram movimentos que, se você for olhar 50, 60 anos atrás e olhar hoje, como essas pessoas são tratadas pela mídia, tratadas pela sociedade, você vê que houve uma evolução, no geral, no respeito em relação a elas. Piadas não são mais admitidas, comportamentos preconceituosos foram até criminalizados, hoje são crime. Eu vejo que a gente está hoje no estágio que todos esses grupos sociais estavam há 30, 40, 50 anos atrás, começando um movimento. Quando eu falo com orgulho da nossa cidade, de ter uma lei municipal de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja, eu falo pelo pioneirismo de uma legislação tão completa sobre o tema. Você teve no Brasil antes outras legislações muito esparsas, principalmente a partir do começo dos anos 2000, tratando sobre o tema. Mas hoje você tem leis municipais e estaduais espalhadas por todo o país, projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Isso mostra que progressivamente você começa a ter um olhar do Brasil para o tema,
Quando você cria lei, você começa a forçar a política pública sobre isso. E aí é um ciclo que se retroalimenta e você vai construindo o entendimento de que precisamos sim falar sobre gagueira, precisamos falar sobre gagueira de uma maneira correta, de uma maneira responsável, para poder acolher essas pessoas que gaguejam, que estão esquecidas hoje. Eu não vou aqui pintar flores com visão de poliana, de que está tudo lindo e maravilhoso. Não está. Não prometo facilidade, muito pelo trabalho, muito pelo contrário. Prometo sim muito trabalho, muito esforço. E é um trabalho que a minha geração não vai ver o resultado. Daqui a um tempo eu vou vir a falecer, normal isso, como todo ser humano. E as pessoas que ainda sequer nasceram e que um dia vão nascer e vão nascer gaguejando, é que vão colher os frutos de todo esse trabalho que essa geração, que eu faço parte, está realizando. Aqui no Brasil eu vejo nesse sentido. Um trabalho que já evoluiu, mas que está no começo ainda. Eu tenho uma visão de que a inclusão, quando você faz leis de inclusão, né, independente de para quem seja, você educa a sociedade. Então, quando você fala assim, não é mais tolerado piadas com pessoas que gaguejam, você está educando essa sociedade a entender. Eu acho que se a gente pega jovens, mais jovens que a gente, né, que nasceram mais para os anos 2000, que hoje estão com 25 anos, não dá nem para acreditar nisso, eles já têm uma compreensão muito mais respeitosa das limitações dos outros, entendeu? Do que a minha geração, né, a nossa geração, né, teve. Então, eu acho que a inclusão, de alguma forma, ela educa a sociedade em algum grau. Se pegar uma comédia dos anos 90, você botar hoje, metade do elenco é processado. Verdade. Entendeu? Porque, assim, eram muitas coisas que a gente tolerava na década de 90. Entendeu? Em termos de piada, em termos... Então, eu acho que a lei vem... Não adianta a gente achar que a sociedade vai se preparar para... Me corrija se eu estiver errada, tá? Que não é minha área, não. Mas eu vejo dessa forma. A sociedade nunca vai estar preparada para aquela lei. Aquela lei é que prepara a sociedade. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Então, quando você pega... Mas o direito... A lei, o direito, na verdade, está sempre atrás da sociedade. A sociedade evolui e o direito tenta acompanhar. Isso aqui eu tô falando de uma maneira bem simples aqui, tá, gente? Por favor, tá? Mas apenas dando um ajuste nessa... Então eu acho que assim, quando você tem uma lei para você que respalda, por exemplo, o empregador. Aquele empregador que vai ter um benefício lá legal por estar empregando uma pessoa que tem deficiência, vai entender, caramba, eu contratei um engenheiro que gagueja e ele dá de banho naquele meu outro engenheiro lá que, né, entendeu? Não tô dizendo que necessariamente isso vai acontecer, mas é uma coisa que ele pode pensar sobre. Ele acaba sendo obrigado a pensar sobre. Traçar até um comentário para ficar até melhor explicado o que eu acabei de falar. Eu vou dizer sobre o marco civil da internet, por exemplo. Em determinado momento surge a internet, que surge o antigo Orkut. Todos nós aqui já usamos Orkut. Verdade. Surge aquele, no caso, o MSN. Dá até pra voltar o Orkut. Que surge... Mas dá pra voltar há muito tempo. Acho que não volta, não. Eu fico vendo toda hora mandando mensagem falando que tá voltando. Eu gostaria muito que voltasse, sinceramente. Muito mais legal as comunidades. É que as pessoas começam a se falar muito por e-mail, MSN, vem depois o Facebook, coisa e tal. Tô falando pelo seguinte, surgiu uma nova esfera das relações sociais, a esfera virtual. Sim. A Constituição de 88, por exemplo, ela não podia prever que um dia que já existia internet. Só que jamais poderia prever o Constituinte de 88, por exemplo, que a internet iria ganhar dimensão nas nossas vidas. Que ela ganhou esse podcast hoje, né? Vai passar onde? Passa na internet. Na internet. Então, o direito, em certo momento, sentiu a necessidade de regular essa relação. Sim. Ou seja, o direito está sempre um passo atrás da evolução da sociedade. Em determinado momento, o direito regula essa relação, ou tem essa pretensão, pelo menos, e naturalmente, outros desafios vão começar a surgir.
A questão da pessoa que gagueja é a mesma coisa. A gente enquanto sociedade, enquanto um grupo social até então que sequer era lembrado, está se organizando socialmente para poder apresentar desafios, apresentando demandas que o direito está sentindo, como gostoso, hein? Que o direito está sentindo a necessidade de regulamentar isso, está buscando regulamentar para que, consequentemente, outros desafios comecem a surgir. E assim é a vida, entendeu? E isso sempre foi assim. E, assim, eu lembrei o que eu ia falar. Voltando ao gancho do Luiz, falando sobre as causas, que ele está em constante estudo. Uma das causas, uma das teorias que falam sobre a gagueira é a questão da pessoa que gagueja ter fibras musculares mais grossas, maior quantidade de fibras musculares nos músculos responsáveis pela fala. E aí o que acontece? Mais informação, essa informação vem de uma forma mais desorganizada e eventualmente tem a gagueira. Isso é uma hipótese, ainda não está comprovado certinho. Posso falar um pouco dos nossos grupos de apoio? Claro, pode falar. Então, e falo que é o nosso principal trabalho. Se um dia, por qualquer razão que seja, a Abra Gagueira não conseguir fazer mais nada, os grupos de apoio, eles podem e devem continuar. Qualquer associação, qualquer sindicato, qualquer organização, quando começa a crescer, principalmente uma de nível nacional, como é a nossa, ela tem que tomar cuidado para manter o contato com sua base. E os nossos grupos de apoio começam como sendo um contato direto entre a Abra com quem busca representar, ou seja, a pessoa que gagueja. Então, a primeira função é essa, é escutar as demandas para saber o que no dia a dia a pessoa que gagueja está sentindo, está demandando, está considerando como sendo prioritário para si. Essa questão de gagueira e deficiência, por exemplo, gera amplos debates sobre diferentes prismas. O prisma, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, é olhado sobre o prisma da também estigmatização, por outro lado, pelo prisma da cota no concurso público. São diversos prismas que são olhados. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, não são grupos com fins terapêuticos, e sempre gosto de deixar isso muito claro. Sim. Ninguém vai nos nossos grupos de apoio e vai ter tratamento fonoaudiológico, mas é sim um ambiente que você vai conseguir conviver com outras pessoas que gaguejam, descobrir que você não está sozinho nesse mundo, que muita gente, quando chega pela primeira vez, exatamente, externa, que nunca tinha conversado com alguém que gagueja, nunca tinha tido esse contato, e você descobre que outras pessoas passam pelas mesmas vitórias e pelos mesmos desafios que você passa. Sim. A gente hoje tem em formato alguns grupos presenciais, outros formato online. Foi uma questão que a necessidade sanitária da pandemia trouxe para nós e que ficou depois. Estamos espalhados por todo o país. Temos reuniões mensais em diferentes datas, coisa e tal. E tá lá no nosso site, que eu posso até já falar aqui, tá? Pode falar. www.abragagueira.org.br. E na nossa rede social, no Instagram, Associação Brasileira de Gagueira, que até na publicação desse podcast vai estar lá também a marcação da nossa página. Peço que vocês sigam a gente, acompanhem o nosso trabalho. Vamos ter agora no próximo dia 25 de outubro o nosso 13º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam, que será em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Sexta-feira estou pegando o voo para lá. São eventos onde a gente nacionalmente, né, debate o tema, traz as novidades sobre a gagueira e cria um ambiente de grande confraternização para dentro da associação e entre as pessoas que gaguejam daquela região. Vanessa também é uma das nossas parceiras já de 2 encontros cariocas de pessoas que gaguejam, que aconteceram na Universidade Veiga de Almeida, ali na Tijuca, ali região do Maracanã. Faculdade particular super parceira nossa, quem eu deixo aqui um justo reconhecimento também. E já vamos para o 6º encontro baiano de pessoas que gaguejam agora no próximo dia 8 de novembro.
Ou seja, é uma associação viva, uma associação ativa, uma associação que busca estar espalhada e atuando por todo o Brasil. E presente, né? Falando de gagueira. E antes de fazer a próxima pergunta aí, eu quero agradecer aí o Rei do Quibe, né? Que mandou os salgadinhos aí, são salgados artesanais. E fica aqui na loja 8, ali na rodoviária. E também quem quiser pedir os salgados artesanais do Rei do Quibe, pode pedir pelo 968001415. Quero agradecer também aí o quiosque da Léo, que fica ali na Feirinha do Alto, com aquela comida caseira, boa demais. Se você quiser comer a sua comida caseira, vai lá nos feriados, sábado, domingo, feriados, no quiosque da Léo, na Feirinha do Alto. Tenho também aí que agradecer a loja AF, que tem aí os copos para você levar para academia, copo, garrafa térmica aí para você levar para academia, beber aquela água. Também tem promoção do Tênis Vans. Também não posso deixar de agradecer aí a Smartphone, que fica aqui na Galeria Cristal, ali na número 36, que tem ali para você comprar ali película, capinha, acessórios para o seu telefone. E também, se você tiver que consertar o seu telefone lá, pode procurar lá a Andressa e o Rodrigo, que eles vão estar lá para te dar aquele apoio, aquela atenção. A Daé Alimentos também, que faz aí bolos, né, aquele bolo lá para o seu aniversário. Se você quiser também, tem agora o morango do amor, sempre tem as coisas bacanas lá, deliciosas lá com a Daé Alimentos. Você procura ela aqui na rede social que você encontra. Também não posso deixar de falar da agência Zion, né? Agência Zion, se você quer fazer aí seu podcast ou quer fazer alguma coisa aí ligada à rede social, a qualquer mídia social aqui, vem pra cá, ou também pro audiovisual, vem procurar a agência Zion, que vou te falar, top demais, e você não vai se arrepender, você vai procurar aqui o André e o Ricardo, que tenho certeza que eles vão ter a solução que você precisar. E eu acho que agora tá todo mundo aqui. Eu tenho um anúncio também para falar, né? Antes de eu voltar para as perguntas, eu quero agradecer aí também a você que sempre assiste o podcast Adriano Fonseca, e quero anunciar que nós somos aí bicampeões do melhor podcast da cidade. Foi anunciado agora essa semana na votação pela internet, então a gente ganhou aí mais uma vez, ganhamos 2024 e agora saímos aí como vencedores de 2025 como melhor podcast de Teresópolis. E aí eu tenho que agradecer o André, o Ricardo, a agência Zion, que são aí meus parceiros que estão aí me ajudando a fazer esse podcast, a todos os convidados. E também tenho que agradecer aí a você que está sempre aí curtindo, compartilhando, né, assistindo nossos podcasts, e você que votou lá para escolher a gente aí como o melhor podcast do ano. Parabéns, Adriano. Estamos aí, estamos trabalhando. E agora, parabéns. Voltar aí para a pergunta, porque uma das perguntas bacanas que tem aqui é a pergunta: quais foram os maiores obstáculos enfrentados, né, para dar visibilidade para o tema? Obstáculos a falta do entendimento da importância. É tratado como tema menor, como tema sem importância, como frescura, como mimimi. A gente teve recentemente 2 legislações aprovadas em Itajaí e em Blumenau, Santa Catarina. Recentemente, talvez há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Aí a vereadora da cidade que aprovou anunciou, né, a questão nas redes sociais dela. Você teve comentários elogiosos, parabenizando a iniciativa, assim como teve comentários do tipo: a cidade com tanta coisa mais importante para ver, vendo isso é frescura. Aí vem aquelas piadinhas, aí vem até visões equivocadas, entendimentos errados sobre até a importância de, assim, que programas de assistência social, tipo que daqui a pouco nós vamos querer também Bolsa Família. Enfim, essa visão permeada, cheia de, com perdão da palavra, no caso idiotice que as pessoas geralmente têm. A rede social propicia qualquer coisa, né? Inclusive dá voz aos idiotas também. Mas então, esse é o principal problema, a falta de entendimento das pessoas sobre a importância do assunto. E ser entendido como sendo algo menor, algo que não merece importância, algo que, enfim, é irrelevante. Eu gosto sempre de fazer uma prática, que é tipo assim, eu peço para as pessoas falarem assim: conta para ele que você está com dor de barriga sem falar. É muito fácil, né? Você vai passar a mão na barriga, eu já te contei como que você vai falar, ele sabe o que você vai falar. Mas fala de uma experiência do seu dia sem falar para ele, entendeu? Sem falar, só usando gestos. Acho que é um pouco isso
que a pessoa com gagueira passa. Óbvio que eles têm a fala, mas é muito mais lentificada. Adriana, é muito mais difícil. Às vezes a pessoa não está disposta a olhar, entendeu? a gente tem conhecimento. Eu estava há pouco falando da questão da chamada, né, na faculdade. A pessoa foi reprovada indo à aula por falta, porque não respondia a palavra presente. Uma turma, períodos iniciais de faculdade são turmas grandes, né? Às vezes 100, 120 pessoas, uma faculdade pública, então nem se fale. Enfim, a pessoa foi reprovada. A pessoa tá numa lanchonete, até pegando o exemplo aqui, né? Se quiser já pode comer aqui, vai ficar à vontade. O espectador não precisa ver a imagem bizonha de eu mastigando aqui. Exatamente. Mas acabando o podcast, não tenha dúvida. Mas a pessoa tá numa lanchonete querendo um suco de laranja e pediu um suco de uva. Porque a palavra uva, pra ela, foi mais fácil de falar do que laranja. Do que laranja. Eu acho isso muito ruim, assim. Não só como profissional, mas como pessoa. Você pensar que uma pessoa não consegue se expressar plenamente e você não tem uma lei que assegure esse ser humano, porque é um ser humano, né, de alguns benefícios sociais, assim. E não é benefício social, não é Bolsa Família. Alguns benefícios um tempo estendido numa prova oral, uma apresentação de trabalho diferenciada, entendeu? A gente só quer ter a mesma linha de partida de todo mundo. A gente não começar a competir em qualquer dos aspectos da vida atrás pelo fato de gaguejarmos. A gente só quer ter as mesmas oportunidades que os outros. Só isso que a gente quer. Eu gosto de uma imagem muito elucidativa disso. Você não pode dar a mesma coisa achando que você vai nivelar todo mundo. Imagina, eu, você e Luiz sentarmos subirmos num banco de, sei lá, botar aí 20 centímetros. Nenhum de nós vai ter a mesma altura. Verdade. Entendeu? Agora, se a gente pegar assim, a gente quer que todo mundo tenha 1,80 m, então vamos ver quanto que o Luiz precisa pra chegar lá, quanto que ele precisa, talvez nem precise, quanto que eu preciso. Eu não preciso, que eu sou alta. Entendeu? E aí, assim, a gente dá bancos proporcionais a essa altura pra cada um. Entendeu? A gente não vai... É a diferença de... É o que a gente chama de equidade, né? A gente não vai dar igual. A gente vai dar de acordo com o que cada um precisa. Entendeu? Eu tenho mais uma pergunta aqui também que eu acho que é importante, que fala qual o papel da associação, né, a ABRA, desempenha na conscientização e combate ao preconceito. Perfeito. Materiais pedagógicos, a gente até lançou agora, bem recentemente, 2 cartilhas. Uma delas até teve também a elaboração da Vanessa. Ela, e os fonoaudiólogos Rejane, lá de Belém do Pará, e também o Hugo, que está hoje em Brasília. Os 3 elaboraram um voltado à gagueira infantil. Sim. E então, materiais pedagógicos, palestras, lives na nossa rede social de conscientização a respeito do tema. Os encontros regionais, o encontro nacional, oportunidades como essa, que a gente ser convidado e prontamente aceitar, com convites importantes como esse. Eu tenho certeza que a visão de Teresópolis sai hoje muito diferente sobre o tema, e também ir muito na faculdade, ajudar a formar os nossos futuros profissionais da fonoaudiologia, para que sejam mais do que profissionais, militantes. Você acha que assim, essas palestras assim, em escola também seria bacana? Também fazemos. Muito legal. Eu até equivocadamente esqueci. Inclusive rede municipal, pública, particular, privada, de Teresópolis, que quiser convidar a gente vai falar, tá? Com certeza. Tô aqui deixando realmente, oferecendo a gente aí nas escolas públicas e privadas de Teresópolis para poder falar sobre o tema. Já até fizemos isso. A Vanessa veio aqui até Teresópolis há uns 3 anos atrás, né? A gente que demos uma palestra lá no Higino da Silveira. Eu às vezes confundo com o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha fica no alto, né? Isso, então, exatamente. Foi um convite que partiu do professor Valdir Ribeiro e da diretora Adriana.
A Adriana foi minha professora de inglês. Então já, enfim. Diretora. Fomos muito bem recebidos lá. Foi uma manhã com os alunos do ensino médio, muito bacaninha, Muito entendeu? legal. Exatamente. E é muito legal, né? Porque nesse dia uma menina assumiu que tinha gagueira, assim, pra todo mundo. Eu achei muito legal. Foi a primeira vez que ela tinha falado, né? Sobre isso. Exatamente. O que é muito bacana. Porque ela viu outras pessoas falando de forma respeitosa, viu pessoas que gaguejavam, né, lá. E eu acho que ela se sentiu segura, assim, pra falar. Eu achei bem interessante, assim. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. E só uma coisa, foi em 2021. Já tem 4 anos já. Caramba, já tem Tempo 4 anos. voa. É? Quer completar? Eu ia falar alguma coisa, mas já me perdi, gente. Então tá, olha só. É o salgado aqui. Cheirinho tá, ó. Cheirinho da... E aí, assim, eu quero agradecer vocês, assim, pela aula que vocês deram aqui. Acho que, assim, é importante trazer, dar viabilidade, né, visibilidade pro tema. E, assim, a gente aprende. Foi igual eu falei, eu trouxe a Manuela aqui, a doutora Manuela veio aqui falar sobre menopausa, ela deu uma aula. Agora eu trago vocês dão uma aula para as pessoas que estão assistindo e para mim também, que eu aprendo muito com vocês. Então, assim, eu agradeço vocês terem disposto esse tempo para vir aqui explicar. Espero que, assim, ajude muito a associação, ajude muito a vocês e deixo esse tempo aí para vocês falarem o que vocês quiserem. Tá o tempo livre aí para vocês, pra gente encerrar o podcast. Tá. Eu gostaria de agradecer a participação, gostaria de agradecer a oportunidade que você deu para a Abra, né, de abrir esse espaço no podcast que é tão visto, escutado, né, porque é gravado também. Porque é muito importante a gente falar desse tema e sem caricaturar, sabe? Sem falar de forma caricaturada sobre o tema. Então, acho que isso é muito importante. Se alguém quiser conhecer meu trabalho, tô no Vanessa Limoeiro .fono. Acho que é isso, no Instagram. É isso. Tem mais alguma coisa que eu posso falar? Não sei. Pode falar o que você quiser. Seu coração. O que tocar no seu coração. Eu sou fonoaudióloga, atuo na parte clínica, atendo pessoas que gaguejam. Sou mais especializada em criança, mas em adulto eu ainda atendo pessoas que gaguejam na fase adulta. É a única idade que eu atendo adulto, assim. É a única patologia em que eu atendo adulto, assim. É uma coisa que eu realmente gosto de trabalhar, porque eu acredito que a linguagem, ela transforma a vida das pessoas. E você conseguir fazer um adulto se inserir no mercado, ter mais segurança para falar, ter mais segurança para se colocar, conseguir, logicamente, ter menos disfluência, é muito positivo, é muito transformador, é muito enriquecedor para mim como pessoa e como profissional. Acho que é isso. Então, Adriano, muito obrigado. Eu que agradeço, pô. Pelo convite. Muito obrigado a todos pela atenção, pelas perguntas, pelo carinho, pela curiosidade com a nossa causa. É importante espaços como esse, que é de tanta infiltração para que a gente consiga falar sobre o tema e falar de uma maneira correta. Parabéns pela sua responsabilidade, que talvez seria até muito mais apelativo para você trazer alguém aqui para fazer piada sobre o tema. Não. Estamos na semana do Dia Internacional de Atenção à Gagueira, celebrada agora em 22 de outubro, e é muito importante que a gente tenha essa oportunidade. Quero aqui mais uma vez botar a Abra Gagueira à disposição da rede privada de educação de Teresópolis, da rede pública, a secretária de Educação, Carla Rabelo, caso queira conversar com a gente, estamos dispostos a palestrar para todos os nossos professores e nas escolas, dar efetividade à lei municipal que trata do tema. E, finalmente, convido todos a conhecer nossa rede social, Associação Brasileira de Gagueira, está lá no Instagram, ou nosso site www.abragagueira.org.br. No mais, eu sempre gosto de dizer que gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento, na verdade. Estamos dispostos a esclarecer, no caso, educar as pessoas. Mais uma vez, Adriano, muito obrigado. Eu que agradeço, e assim, que essa lei municipal vire uma lei federal, né, e espalhe aí para outros municípios, né, e assim, mais uma vez, muito obrigado por toda essa aula que vocês deram aqui, por ter explicado com o maior carinho,
trago o assunto de uma forma leve. Eu acho muito importante a informação chegar até as pessoas e acho que o podcast tem que ser um canal para isso, para informar e até para educar, né, as pessoas. Sim. Então, assim, muito obrigado mesmo de coração por vocês terem vindo aqui, deixar o tempo de vocês e explicar o tema aí. Vou te falar, só tenho que agradecer a vocês aí em nome de todo mundo que assiste o podcast. Tá bom? Obrigada mesmo pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço. E agora eu quero falar com vocês aí. Curta, comenta, compartilhe esse podcast e também aí já falar para vocês o nosso próximo episódio aí do podcast Adriano Fonseca será com o ex-deputado Nilton Salomão, que vai vir falar sobre o livro dele de educação financeira, e eu espero que vocês gostem aí do próximo podcast. Então, beijo no coração de vocês, fique com Deus, até o próximo podcast, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter votado lá e nos dado aí o bicampeonato aí como o melhor podcast da cidade. Fique com Deus.